Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Na medida em que a vacinação contra a Covid avança, cresce também a esperança pelo retorno à rotina, à vida normal. Dentro desse contexto, projetando já os próximos meses, existe a possibilidade de realização do Carnaval 2022. A folia, que é muito mais do que o desfile, do que o entretenimento. É cultura, é emprego, é turismo, é economia, é social. O município do Rio de Janeiro, por exemplo, neste dia 14 de outubro, iniciou as vendas para os desfiles da Marquês de Sapucaí. Em Nova Friburgo, a possibilidade de termos o Carnaval em 2022 é tema de debate do Zoom Painel de hoje. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Olá, eu sou Vinícius Gachinha, a gente começa mais um Zoom Painel e no programa de hoje, em debate, a possibilidade de termos o Carnaval em 2022 aqui em Nova Friburgo. É claro que em tempos de pandemia, a preocupação inicial e mais importante talvez seja a questão sanitária, se há realmente uma segurança para a saúde da população para a realização da Festa de Momo. No último dia 6, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo realizou uma audiência pública e trouxe o tema Carnaval ao debate. A subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braspena, participou deste evento e colocou de forma bastante otimista a possibilidade de termos o Carnaval no próximo ano em Nova Friburgo. A gente confere agora um trecho do discurso de Fabíola Braspena. Um cenário que tende a mostrar um favor a mais à realização do Carnaval. É inegável a relevância e a importância dele acontecer. Né? Como eu falei, cultura também é saúde, é importante. E a gente precisa entender que hoje o cenário está extremamente favorável. Assim como o secretário do Rio disse ontem, a gente está acompanhando, né? E a vigilância está acompanhando, apesar de não estar sendo devidamente explanado, divulgado, mas a gente lá, no nosso trabalho do dia a dia, acompanhando as questões das variantes, né, que hoje é o que ainda causa um pouco de apreensão, é uma doença ainda com muitos mistérios, né, com muitas coisas sem resposta, mas a gente vem sim, né, através da Secretaria de Saúde, da Subsecretaria de Atenção Básica, quando nós também conduzimos a vacina e fizemos no início de campanha de vacina sem vacina, né? Foi bastante desafiador. Hoje a vacina está chegando, graças a Deus, em maior volume, maior quantidade. Estamos entrando nessa etapa agora da campanha de dose de reforço. Isso precisa ser considerado, né? Uma pessoa é completamente imune a partir do momento que ela toma todas as doses preconizadas pelo calendário. Então, hoje a gente já entende que a vacina da Covid, para alguns grupos, elas têm 3 doses, não só 2. Então, se a gente for considerar hoje a população adulta vacinada com segunda dose, o Friburgo está próximo a 60%. Acho totalmente possível que, muito em breve, cheguemos aí aos 70% e até ultrapassemos. Isso aí é fato, né? Porque capacidade de trabalho os nossos servidores têm, os espaços foram abertos, e aí aqui agradeço
muito, né, porque é muito importante, esses espaços foram o grande marco diferencial, porque deu capilaridade, deu aumento de volume, de capacidade de atendimento para essas vacinas, que foram importantíssimas. Então, eu entendo que é possível, sim, a gente atingir esse indicador bem antes até de fevereiro. Lógico que a gente agora vai ter que respeitar também as doses de reforço, porque, como tudo nessa pandemia, tudo tem uma dinâmica. Então, a gente não tem a regra que valia uma semana atrás, daqui a uma semana pode não valer. Então, a gente hoje precisa, sim, e assim o município do Rio também já está fazendo, já está até, inclusive, bem avançado, considerando a dose de reforço para os grupos prioritários que hoje estão liberados, né? Mas se a gente for falar do ato que foi de comprometimento de 70% da população adulta, estamos bem próximos de atingir 70%. E os indicadores epidemiológicos, que a gente não pode só olhar a vacina, que é o mais importante, mas o reflexo dela, e é claro e notório, por isso eu lamento da gente ter começado tão tarde, porque a gente já podia ter saído desse cenário há muito tempo, se a gente tivesse começado a vacina como outros países começaram no ano passado. Então, eu entendo que sim, é possível, falando no lado sanitário, epidemiológico, de saúde, que o carnaval possa acontecer. Claro que não consigo enxergar que será um carnaval como se a gente não estivesse vivendo ainda uma pandemia. E a gente precisa, e aí eu concordo com o secretário de Cultura, de que o compromisso precisa ser de todos, né? Porque a gente sabe que é um evento que causa aglomerações, causa uma maior movimentação, e que a gente precisa pensar, porque nunca vivemos algo parecido, né? Nada parecido. A gente precisa pensar como será esse novo carnaval. A gente falou, né, em novos tempos, em novo normal, nesse novo carnaval. Mas eu acho totalmente possível que aconteça com todo mundo, como o secretário disse, assinando junto o compromisso de fazer com o máximo de segurança, respeitando as regras dentro do possível, que a gente vença algumas questões que já são recorrentes em todo carnaval. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, os pontos de água, que a gente tanto briga nas barracas, esse ano mais do que nunca será necessário, né? A lavagem das mãos mais do que nunca é importante, né? Então, assim, a gente precisa, sim, respeitar, assinar junto, se responsabilizar junto, mas eu acho que é possível, né? E, assim, como a gente já tem aqui a fala do chefe executivo garantido que vai acontecer, a gente só precisa saber como, e, claro, né, torcer para que nada nos surpreenda. No painel de hoje teremos aqui as participações de outras autoridades relacionadas ao Carnaval em Nova Friburgo, mas participando aqui no nosso painel, com a gente do programa de hoje, o jornalista Davi Macena, que, dentre outras especialidades, múltiplas funções, também é um grande entendedor de Carnaval aqui na nossa cidade. Davi, seja bem-vindo. Pela fala da subsecretária de Vigilância em Saúde, e essa fala, obviamente, pelo momento de pandemia, tem um peso importantíssimo, há otimismo para a realização da folia no ano que vem aqui na nossa cidade. Oi, Vinícius. Agradecer em primeiro lugar a TV Zoom e a você pela deferência do convite. Eu acabei ganhando essa peça em função até da própria TV Zoom, para quem eu cobri carnavais durante mais de 10 anos, fazendo comentários. Eu sou, na verdade, um amante da folia. Entendo que a folia é um processo de cultura popular necessário e social, né? E agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar na TV Zoom falando sobre carnaval. Em primeiro lugar, eu quero deixar registrado aqui a minha admiração profunda pela profissional que é a enfermeira Fabiola Braz Pena, né? Eu acho que Nova Friburgo tem uma dívida de gratidão com essa mulher, que foi quem segurou a grande barra pesada dessa pandemia em Nova Friburgo, desde o início de todo esse processo que nós vivemos, né? Sempre com muita lucidez, com muito respeito às questões inerentes a Nova Friburgo. Eu me preocupa, num primeiro momento, Vinícius, só essa fala comparativa ao Rio de Janeiro, né? Nós não podemos fazer esse comparativo, porque o Rio de Janeiro tem um sambódromo, e a venda de ingressos pode ter um protocolo que nós não teríamos condições de imprimir, que é a apresentação da carteira de vacinação para adquirir o ingresso, para chegar lá
na arquibancada ou no camarote também a comprovação de vacinação. Isso nós não temos como controlar em Friburgo. Em Friburgo não há venda de ingressos e muito menos a área restrita, né? Então nós temos esse complicador. Eu também acho que a gente precisa sair logo dessa situação. Eu lamento que seja preciso uma pandemia para que a prefeitura, mais uma vez, resolva um problema que é grave de saúde pública, que são as barracas, né, com aquelas condições insalubres, né, sem ponto de água, sem as condições mínimas para que funcionem, mas eu tenho esperança de que a gente saia dessa e que a gente possa, sim, fazer um carnaval. Agora, são muitos carnavais dentro de um carnaval, né? Tem o carnaval dos blocos, tem o carnaval das escolas de samba, tem o carnaval dos bares, tem o carnaval das barracas, tem o carnaval dos parquinhos infantis, né? São muitos carnavais, né? Das rodas de samba nos clubes sociais, né? Então, eu acho que a gente precisa criar esses protocolos, sim, e acho que tem que ser um pacto. Estou também, assino junto com o nobre secretário de Cultura, Jofre Evandro. Eu acho que é um grande momento de pactuar com toda a sociedade a necessidade de seguir à risca os protocolos, ter os cuidados necessários para que a gente possa passar um carnaval sem notícias ruins, né, nos dias que virão após a folia. Davi, é claro que a gente vai voltar nesses temas que você abordou nessa primeira participação, que são importantíssimos, repensar o carnaval em Nova Friburgo. Talvez a pandemia seja uma oportunidade para isso acontecer, mas a gente sabe que colocar um desfile na avenida, organizar um carnaval requer tempo. E a maioria das escolas, embora trabalhe de alguma forma, até mesmo reduzida dentro dos barracões, das quadras, que também mereciam um olhar diferente do poder público, há muita coisa por fazer num espaço curto de tempo. Será que existe esse tempo hábil para se colocar um carnaval nas ruas e também se projetar todo esse protocolo de segurança? Pois é, eu acho que a gente não pode se afastar daquela máxima do Lulu Santos, de que tudo muda o tempo todo no mundo sempre, né? Nós vivemos num universo orgânico. Então, que hoje, e uma pandemia é orgânica, né? Os números, eles crescem e diminuem consideravelmente de um dia para o outro. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa pensar é que é incoerente que as quadras estejam fechadas, porque as quadras são espaços com pé direito alto, são espaços salubres, porque tem circulação de ar, tem saída de emergência, cumprem todos os requisitos do Corpo de Bombeiros. Então, não faz sentido que essas quadras ainda estejam fechadas. E os bares abertos, né? É uma incoerência para mim, a meu ver, né? Mas eu sou um amante do carnaval, então eu posso estar fazendo uma defesa das agremiações muito enfática, né? Mas eu acho que o primeiro passo seria liberar essas quadras, né? Levar para dentro das quadras a comunidade, é ela que faz a máquina funcionar, né? Eu visitei a quadra da Unidos da Saudade há cerca de 2 semanas, está lá o ateliê precisando de gente para funcionar, está lá o barracão já com alguns itens de alegorias e adereços também precisando de mão de obra para funcionar, e as baterias, Mestre Sala e Porta-Bandeira, Alas de Baiana, Evolução, Passistas, todos precisam que as quadras estejam abertas para que o carnaval fique inicie esse processo de construção, né? Quem não conhece o carnaval talvez não entenda a necessidade de essa carpintaria toda funcionar, uma grande carpintaria movida pela comunidade, né? Essa é a grande diferença do carnaval, né? Então, eu acho que o primeiro passo seria abrir as quadras das escolas de samba, permitindo que essas agremiações possam começar a trabalhar. Mas quando eu falo de quadra de escola de samba, de agremiação, de ex-bloco, porque agora os blocos de enredo também viraram escolas, né, de segundo grupo, eu vou fazer aqui um registro que me deixa muito triste, é a situação do Raio de Luar. Perfeito. Nós não podemos passar ao largo dessa situação. Quando uma agremiação carnavalesca é abandonada à beira do asfalto, sem sede, sem referência, sem legitimidade, perdemos todos. Perdemos a história, perdemos a memória de grandes nomes que lutaram por aquela agremiação, perdemos momentos de muita riqueza cultural
né? Nós temos momentos do Raio de Luar que não podem ser esquecidos. O Raio de Luar é um bloco que sempre ousou trazer a cultura popular brasileira como tema dos seus enredos, teve uma importância muito grande para o bairro de Duas Pedras. Então eu fico muito triste com essa situação e peço ao prefeito Johnny Michael que olhe com carinho e o nosso secretário de Cultura, Joffre Evandro, que também olhe com carinho a situação do Raio de Luar, porque perdemos todos. Quando eu penso na Escola do Amparo, que deixou de sair, quando eu penso na Acadêmico das Browns, quando eu penso na situação difícil do Carlinhos Silva, lá com o Prado, né, são histórias que se perdem com o tempo, né? E isso é muito triste, isso é muito ruim para aquela comunidade que perde uma voz, né? A escola de samba, a agremiação, é sobretudo uma voz daquela comunidade, né? Então, eu acho que é isso. Se eu me estender, eu fico aqui falando o dia inteiro, hein? Não, Davi, e sobre esses pontos que você tocou, algumas colocações interessantes, nós convidamos para participar do painel de hoje também o Guto Intérprete, que é um dos nomes que compõe a direção do Rádio Luar já há alguns anos, e durante essa audiência pública na Câmara ele colocou essa necessidade, fez esse grito de alerta que é fundamental, e realmente a gente fica triste com a situação do Rádio Luar. Um outro ponto, Davi, que você tocou sobre a liberação das quadras para que aconteçam os eventos, para arrecadação de recursos e também para o trabalho, para que coloque uma escola na rua, como a gente comentou, exige um trabalho muito grande. A Fabiola até disse durante essa audiência que aquelas quadras, aquelas escolas que possuem KNAI de clube já poderiam estar organizando eventos. Mas eu acho muito difícil que as escolas não tenham procurado a prefeitura em busca de realizar esses eventos ou então de tentar a liberação dessas quadras, ou seja, houve um erro de interpretação, talvez, de comunicação. Eu lamento que seja necessário mudar o KNAI, né? O KNAI é a operação, a natureza daquela empresa, né? Mudar o KNAI significa alterar todo um processo. Nós não somos uma escola de samba, não é um clube social. A escola de samba é uma entidade cultural, né? E não precisa ser transformada em clube social para funcionar, né? A escola de samba ela tem que ser vista como um espaço de sociabilização e cultura popular, né? A gente tem que parar com essas comparações, com esses comparativos, né? Tentando adaptar um espaço, porque isso é uma deformação cultural, né? A escola de samba tem que ser vista como escola de samba, ela não tem que ser vista como clube social, não é um clube social. Um clube social não tem a relevância e a importância de uma escola de samba. Sem dúvida, Davi. Até complementando esse ponto da importância das escolas, acho que passou da hora de um olhar diferente sobre as quadras, na questão não só da estrutura, mas também do aproveitamento durante o ano. É promessa de campanha em praticamente todas as eleições de se aproveitar esses espaços, de fazer parcerias com as escolas, de oferecer algo diferente para a comunidade, e isso dificilmente sai do papel, salvo uma ou outra exceção, né? Não passou da hora, Davi, de repente, de aproveitar melhor para que você possa trazer a comunidade para dentro das quadras, ter projetos sociais e, às vezes, até colaborar na arrecadação de recursos dessas agremiações para que o carnaval aconteça, né? Sem dúvida. Eu acho que eu sonho, e acho que não é um sonho possível, é que o poder público conceda às escolas de samba uma área em comum, dividida, que seriam os galpões, para as alegorias e adereços serem confeccionadas e que todas, com igualdade de condições, possam chegar à Avenida Alberto Braune, né? Eu acho inimaginável que alunos do samba atravessem a cidade inteira empurrando manualmente, humanamente, né, aqueles carros alegóricos, enfrentando esse festival de postes e de fios. Eu nunca vi uma cidade ter tanto poste, ter tanto fio, né? A cidade merecia o título de cidade das telecomunicações, porque se esses fios todos funcionassem, nós teríamos aí uma alta tecnologia, né, de comunicação, que a Imperatriz de Olaria venha de Olaria, empurrando os carros alegóricos, descendo ruas íngremes, inclusive, né? Isso é humanamente impossível, né? Então, a primeira questão que eu acho, são duas questões que eu acho que não custava absolutamente nada. É o piso da Avenida Alberto Braune, poderia ser melhorado, né? E a questão dos barracões, que pudessem liberar um pouco essas quadras, né? Se você observar, por exemplo, a quadra da Unidos da Saudade, metade dela é barracão, né? Então, nós teríamos ali espaços que poderiam ser melhor aproveitados, com palcos
dentro de medidas para que se tornassem casas de espetáculos, para que se pudesse ter ali gastronomia, dança, shows musicais e etc. nessas quadras. A quadra da Imperatriz de Olaria é maravilhosa, a quadra da Alunos do Samba também, da Village do Samba também, né? Então poderiam ser espaços culturais, né? Para que pudessem receber espetáculos e eventos e com isso angariar recursos para que fossem aplicados no Carnaval. Legal, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já debatendo o Carnaval 2022 em Nova Friburgo aqui no Zoom Painel. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Zoom Painel de volta no programa de hoje, em debate a possibilidade da realização do Carnaval 2022 em Nova Friburgo. Durante a audiência pública na Câmara de Vereadores no último dia 6, Renan Alves, à época ainda subsecretário de Eventos e agora, horas depois daquela audiência, nomeado secretário de Turismo de Nova Friburgo, falou sobre um possível planejamento que estaria acontecendo já para a realização da folia no próximo ano. Primeiro, quero dizer para os presidentes das agremiações que a secretaria está aberta. Inclusive, nós já pedimos, já conversamos com a Liga para que vocês preparem a documentação da subvenção, para que a gente já esteja organizando. Todos vocês conhecem o Júnior, que já está há mais de 15 anos na frente dessa documentação do Carnaval. Ele é a resposta do que eu estou falando aqui. Já estamos fazendo toda a programação do Carnaval, já estamos sentando, suando, colocando a ideia, colocando tudo em papel para que realmente aconteça. Nós estamos trabalhando com a melhor hipótese possível de um Carnaval, sim, presencial. Não atrasem, senhores presidentes, nessa documentação, porque a gente quer fazer isso com muita pressa, como foi passado aqui nessa casa, a urgência que esse trâmite espera. Nossa secretaria está aberta, inclusive o prefeito, junto com algum pedido de vocês que nós tivemos na última reunião da Liga, na Escola de Samba, está havendo um meio onde vocês possam fazer levantamento de recursos financeiros dentro do próprio Carnaval para as escolas. Isso está sendo estudado, nós estamos estudando lá na Secretaria, e eu acho que isso vai ser muito bom para as escolas de samba também, poder angariar fundos financeiros durante o período do Carnaval, e isso vai ser muito importante, a gente já tem falado sobre isso. É intenção nossa fazer sim o melhor Carnaval. Quero dizer para vocês que foi em uma conversa no gabinete quando eu cheguei, foi levado para o prefeito Pastor uma proposta que minimizasse o tempo de Carnaval, que fosse feito algo menor. E o prefeito Pastor disse, e eu quero frisar o prefeito Pastor, por quê? Que a população de Friburgo não merece um Carnaval menor, que era para fazer o Carnaval da melhor forma que a população precisa. E ele não aceitou essa proposta. E ele disse que ele quer o melhor Carnaval, e inclusive disse
que estará lá prestigiando a festa, e eu espero que esteja sim. Então, eu preciso deixar isso claro aqui também nessa tribuna e dizer que a nossa casa, a Subsecretaria de Eventos está aberta. Nós já temos conversado com alguns empresários, com algumas pessoas, para que a gente consiga dinamizar isso e que a gente tenha uma festa grande e incrível nessa cidade. E eu tenho certeza que vai ser, porque nós sabemos fazer isso. Tá aí, então, a participação da agora secretário de Turismo, Renan Alves. O Zoom Painel de hoje recebendo o jornalista Davi Macena. Davi, pelo visto, há um planejamento, mas ainda embrionário. Não há muitos detalhes sobre o que tem sido conversado com a Liga, com as escolas. E uma das coisas que se falou durante essa audiência e foi repetido por praticamente todos os presidentes de agremiações foi a questão da subvenção, de existir uma garantia econômica caso o carnaval também não seja possível de ser realizado, porque a partir de agora os investimentos são feitos. As escolas se comprometem, elas buscam, através desses recursos que vêm emprestados, vêm de eventos, vêm de pessoas físicas, empresas, as alegorias, enfim, tudo que é preciso para colocar o carnaval na rua, mas é necessário que se tenha uma garantia, né? É importante, antes de mais nada, Vinícius, que a gente diga que como funciona o carnaval, né? O carnaval não é uma festa que o poder público ofereça ao povo. O carnaval é uma festa que o povo oferece a si mesmo. Essa frase não é minha, essa frase é de Goethe, né? Que falava sobre o carnaval exatamente qual é o papel do carnaval. O carnaval é uma festa que o povo oferece a ele mesmo. O papel do poder público no carnaval é como se fosse um banco. A prefeitura ela transfere um valor para as agremiações e recebe impostos 7 vezes mais esse valor. E é importante que quem não gosta de carnaval tenha um entendimento de como funciona o carnaval. Isso nada mais é do que um dinheiro que a prefeitura coloca, né, na mão da agremiação e que ela transforma nessa grande engrenagem que é a indústria do carnaval. Seja na hotelaria, que recolhe o ISS, seja na mão de obra por MEI, né, seja por empresas que trabalham no carnaval, né? Então, essa garantia desse dinheiro é que faz com que as escolas possam comprar os insumos necessários para começar a produção dessa carpintaria que é o grande carnaval, né? Eu gostaria imensamente que o poder público também chamasse, na hora da licitação da empresa que faz as arquibancadas, as cabines, o som, que também as agremiações, através da Liga, participassem desse momento importante, que é a contratação. Ainda acho, isso é uma sugestão que eu estou dando ao governo, o governo ainda não fez carnaval, eu ainda acho que todas essas negociações são muito obscuras, poderiam ser mais transparentes, né? E com a participação dessas pessoas que são legítimas representantes das agremiações, ficaria mais bonito, porque nós não teríamos essa repetição de desagrados que acontecem na montagem dessa estrutura do carnaval. Quando você olha a planta, tem N arquibancadas, e quando você vê a avenida, essas arquibancadas não correspondem ao que estava no papel, né? Eu digo isso com muita propriedade, exatamente por acompanhar há muitos anos, inclusive por ter sido secretário de Cultura e de Comunicação Social em diversos governos. Eu acho que esse lugar legítimo para participar dessas negociações é das escolas de samba. Eles é que sabem quanto custa colocar um carnaval na rua e qual a estrutura necessária para isso. Agora, Davi, você citou também a questão de pandemia, de a gente não ter um espaço como é a Marquês de Sapucaí, onde você possa controlar o fluxo de pessoas através da venda de ingressos. Eu te pergunto se a Avenida Alberto Braune é realmente, ainda em Nova Friburgo, o local ideal, na sua opinião, para a realização dos desfiles e das principais atrações aqui da nossa cidade. Se teria algum outro espaço como sugestão, até para um fluxo de controle de pessoas, não sei, talvez nesse momento de pandemia, existe esse espaço? Existiria? Eu tenho muito medo dessa coisa da cópia do sambódromo, né? De achar que um sambódromo resolveria o problema de Friburgo, porque algumas cidades, até maiores do que Friburgo, construíram seus sambódromos e não conseguiram levar para lá a população, né? Alberto Braune tem uma importância histórica no processo das escolas de samba em Friburgo. As escolas de samba foram marginalizadas, duramente marginalizadas até o final dos anos 60, né? Se você pensar
que os primeiros desfiles aconteciam entre a Praça do Suspiro e o antigo Clube de 50, que é a Ponte Branca, né, ali onde tem uma escola hoje, ali eram os desfiles das primeiras agremiações de Friburgo. Depois eles foram transferidos para as alamedas da Praça de Getúlio Vargas. Quando Feliciano Costa, em 1957, 58, transferiu para a Avenida Alberto Braun sob críticas severas dos comerciantes, porque Alberto Braun era o boulevard da cidade, né, e eles não queriam aquela gentalha do samba ali. Só na década de 70 é que a figura do branco invadiu a Avenida Alberto Braun nas escolas de samba e houve, então, uma junção aí de classes sociais e o carnaval ganhou essa importância que ganhou em Friburgo, considerado o segundo melhor carnaval de escolas de samba do estado. Então, eu acho que tirar da Alberto Braun o carnaval, não sei se seria a melhor solução. Tá? Construir um sambódromo, se tivesse condições técnicas, mas também não vejo um local próximo ao centro da cidade que pudesse levar essa população que enlouquece, né? Porque a gente sabe que o friburguense gosta, é apaixonado pelo carnaval das escolas de samba. Talvez uma estrutura mais bem pensada, de venda de camarotes, de algumas áreas mais populares, outras menos populares, mas eu acho que quem tem que sentar, eu gosto de carnaval, eu sou um pesquisador de carnaval, eu amo o povo do samba e do carnaval, e das escolas de samba em especial, mas eu acho que quem tem legitimidade para falar sobre carnaval é quem faz carnaval, sabe? É quem queima o dedo na cola quente, é quem perde a unha fazendo a serralheria do carro alegórico, é quem tira a cortina da sala de casa para forrar uma alegoria. Eu acho que é essa pessoa que tem legitimidade, sabe, Vinícius, para falar sobre carnaval. Nós somos meros espectadores ou foliões, mas essa engrenagem, essa carpintaria, quem faz que tem legitimidade para falar, olha, o melhor espaço é esse, a gente podia mexer nisso, mudar aquilo, nós gostaríamos daquilo outro. Eu, por exemplo, eu tenho horror do palanque. Eu acho o palanque uma coisa breguíssima, sabe? Porque a escola ela deixa de evoluir em frente à cabine de jurados para evoluir em frente às autoridades. Isso virou uma herança, né, que a gente podia acabar, não tem necessidade daquela estrutura, sabe? Não faz sentido mais aquilo. Seria muito mais viável que o prefeito assistisse a escola entrando na avenida da própria varanda da prefeitura. Chegava a concentração um pouquinho mais para trás e ele assistisse ali, né, do gabinete dele, da varanda do gabinete, com os convidados dele, sem necessariamente gastar tanto dinheiro na montagem de um palanque e fica aquela gente empoleirada, sabe, que a gente não consegue entender para que aquilo, né, fazendo política num momento de congraçamento social de todas as classes, sem a menor necessidade. Então é uma outra sugestão que eu faço. Mas eu acho que quem tem que decidir a questão do local, condições, o que é melhor e o que não é melhor, é quem faz o carnaval. Sem dúvida alguma, Davi, esse é um debate importante e aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 13 de outubro, uma reunião no gabinete do prefeito Johnny Maicon para tratar exatamente sobre a possibilidade de o Carnaval 2022 ser realizado aqui em Nova Friburgo. A gente conversa agora com o presidente da Liga das Escolas de Samba e Blocos aqui de Nova Friburgo, José Carlos Espíndola. Ele resume mais ou menos o que foi tratado durante esse encontro. Nesta quarta-feira, última, a Liga das Escolas de Sambas se reuniu no gabinete do prefeito Johnny Maicon, com a presença dele, do vice-prefeito, da vereadora Maiara e do vereador Max Bill. Também presente estava o secretário de Turismo, Cultura e outra autoridade do Poder Executivo. Foi abordado vários temas lá. O prefeito se colocou totalmente à disposição do Carnaval. Ele pediu uma festa grandiosa, organizada e bonita para o povo de Nova Friburgo. Também nós abordamos a parte da economia, que é muito necessária nesse momento, que o Carnaval gera uma faixa, nos dias de Carnaval aqui, 10 milhões de reais. Isso aí gera uma base de 20% de imposto
aos cofres públicos novamente. E fora hotéis, restaurante e outros comércio que tem que funciona no nosso carnaval. Então, o nosso carnaval, ele gera uma base de 2.000 a 3.000 empregos diretos e indiretos, onde aquece o turismo principalmente e aquece os hotéis, a economia em geral no município. Essa pandemia que veio, que a gente atravessou agora nesses últimos dias aí, o comércio de Nova Friburgo, essas coisas, deixou de ser investido mais de 2 milhões de reais, porque cada agremiação de Nova Friburgo, as grandes principalmente, o carnaval que vem para a avenida é de 250 mil reais a 300 mil reais. Quer dizer, isso aí é o que? É ferro, é madeira, é decoração de carro, essas coisas tudo, fora os empregos que está dentro das agremiações no barracão. De junho a fevereiro é em torno de 30 a 40 pessoas empregadas, que ficou todo mundo sem emprego nesses últimos dias aí. Também deixar de ressaltar que o carnaval é uma parte social, não é só festa. Então, os bastidores do carnaval, ele é uma coisa séria. Nós fazemos muito trabalho sociais. As quadras nesses últimos dias, nessa pandemia. Essa então foi a participação do José Carlos Espíndola, presidente da Liga das Escolas de Samba e Blocos aqui de Nova Friburgo, sinalizando que realmente há a intenção de se fazer o Carnaval de 2022 aqui na cidade. A gente aguarda agora a divulgação de maiores detalhes, como seria a questão da subvenção para que a folia possa ser programada e projetada de fato. Agora, Davi, aqui nos bastidores, antes de a gente começar o programa, conversávamos sobre a questão de fortalecer também os outros dias de carnaval em Nova Friburgo. Não só o sábado, com agora as escolas de um outro grupo e as escolas de samba do grupo principal no domingo, aqui em Nova Friburgo. Tem carnaval na sexta, na segunda-feira, na terça-feira, tem também o carnaval dos distritos, dos bairros. Esse fortalecimento ele precisa ser pensado e vai ser também mais um desafio nessa questão de pandemia, dessa retomada do carnaval aqui na cidade. Vinícius, é importante dizer que o carnaval não tem muita lógica não, tá? O carnaval ele é orgânico, ele vai se transformando, vai se adequando às novas linguagens. É por isso que a gente fala assim, no meu tempo o carnaval era melhor. Não, bom é ter 18 anos, né? Com 18 anos, qualquer carnaval é maravilhoso, né? Então, a gente tem sempre essa lembrança gostosa daqueles carnavais que a gente tinha 18 anos e que a gente curtia muito mais do que curte quando tem uma idade mais avançada. Mas o carnaval ele vai se reinventando, ele vai se readequando às novas gerações, né? Se a gente for olhar historicamente, lá atrás, né, a gente tinha o intrudo português, que era jogar água e farinha e terra nos outros. Isso foi evoluindo, virou espirradeira, lança-perfume, hoje é a tal da espuminha, né? Então o carnaval tem isso. E quando a gente vai pensar sobre como a gente poderia incrementar os outros dias do carnaval, eu fiquei muito triste quando houve essa mudança dos blocos de enredo se transformarem em escolas de samba. Porque cada grupo desse que incrementa a plataforma cultural carnaval tem especificidades, né? Então, por exemplo, a escola de samba, vamos falar da Village. A Village tem o povo da Village, oriundo da Village, que a sua família Gastim foi fundadora, então você tem todas as referências a respeito disso. Quando a Village constrói a sua quadra um pouco mais à frente, ela angaria o público do centro, que deixou de ter as Brownies, e angaria também o público de Duas Pedras. Então, a Village é composta por gente da Lagoinha, gente até de Olaria, né? E que torce. As agremiações, as escolas de samba, têm um misto de pessoas oriundas dos mais distintos bairros que desfilam e torcem por aquela agremiação. Mesma coisa, a Saudade, que tem gente de Muri,
Ponte da Saudade, Catarcione, Alto das Brownies, Perissé e Bairro Ipu. Já os blocos de enredo, eles são oriundos de pequenas comunidades, eles mantêm essa fidelização. Bola Branca é do Catarcione, né? O Vai Quem Quer era do Bairro Ipu e Perissé. Né? E quando você transfere essa categoria para a escola de samba, você começa a perder essa fidelização do bloco. Tá? Então a gente tinha sábado blocos de enredo, domingo escolas de samba. Antigamente, para quem tem a mesma idade que eu, acontecia o desfile em Olarias, as escolas de samba migravam para Olaria e faziam o desfile ali em Olaria, isso não existe mais. E na terça-feira de carnaval existiam os blocos de embalo. Né? Isso foi acabando. Agora, não existe receita de bolo para isso. A geração mais nova não quer passar o carnaval em Friburgo. A geração mais nova não quer, não tem essa fidelização com as escolas de samba. Né? Eu sou de uma geração que a gente saía na escola de samba e ia para o clube social com a fantasia da escola, porque a gente tinha orgulho de fazer aquele grupo da ala dentro do salão social, seja do xadrez, ou da sociedade esportiva, ou do country club, mas que era uma representação da nossa escola do coração. Né? Isso não existe mais. Então, a gente tem que ver de que forma. Eu acho que talvez a gente tenha a sexta-feira de carnaval com os grandes blocos, né, de rua. Talvez se a gente tivesse uma reedição disso na segunda-feira, sabe, que a gente criasse, mas eu acho que quem faz o carnaval é que tem. Uma boa pessoa para falar sobre essa questão da programação é o Eltinho Ribeiro. O Eltinho, além de ser do Rastafari, né, que é o bloco que mudou um pouco esse contexto todo, a gente ainda tem o bloco do friburguense, que também tem essa mesma característica de sair na sexta-feira, né? Então, eu acho que conversar com esses dois, o Eltinho, em especial, da família Ribeiro, que é uma família que tem tudo a ver com a história do carnaval, com a fundação da Imperatriz de Olaria, com o Rancho Flor do Sertão, com outras histórias de carnaval, né, do passado. Então, ver a possibilidade da gente fazer uma reedição, por exemplo, do Rastafari na segunda-feira, ou na terça-feira no Enterro dos Ossos, não sei. É criar alguma coisa no calendário para que a gente pudesse aquecer esses outros dias, porque isso aí significa não só alegria e folia, e bebedeira e encontros, mas, sobretudo, a questão econômica, né? Eu acho que Friburgo se fazia muito no sábado de carnaval e poderia ter um plus se essa população ficasse na cidade. Né? Sem dúvida, Davi, esse é um tema bastante complexo, renderia 3, 4, 5 programas e vai render com toda certeza. Assim que os detalhes da programação de carnaval forem sendo divulgados, a gente vai voltar a esse assunto aqui no Zoom Painel, agradecendo já pela sua presença, viu, Davi? E complementando até para as suas considerações finais, de que eu acho que nosso município precisa resgatar as raízes, né? Nova Friburgo tem uma história muito bonita em que o futebol amador, as fábricas, o carnaval, tudo isso contribui para a formação das famílias, da nossa cultura, e foi se perdendo com o tempo. Era o momento de se repensar isso de uma forma geral e com toda certeza o carnaval está inserido nesse contexto. Obrigado, Davi, e até a próxima, hein? Eu quero agradecer, dizer que eu acho que nós temos sim uma responsabilidade muito grande em relação ao carnaval. O carnaval tem uma importância econômica, social e cultural para Nova Friburgo. Isso está registrado nas memórias, por exemplo, de um dos maiores radialistas do Brasil, que foi o Almirante, que morou em Friburgo no início do século passado e que já ouvia manifestações de samba na rua Macniven, ali no bairro Ipu, né? Então, isso é muito interessante quando você encontra uma narrativa dessa pelo professor Muniz Sodré em seus livros, o que demonstra que o samba nasce em Friburgo concomitante com o samba que nasce na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, né, no Rio Comprido ali. Então, Friburgo tem uma história com o samba, tem uma referência cultural com ele, a gente não pode deixar isso passar. Mas eu vejo com muitos bons olhos que o Executivo e o Legislativo, eu queria parabenizar a vereadora Maiara e o vereador Max Bill, pela preocupação com o carnaval, né? E quando há um envolvimento entre o Legislativo e o Executivo de forma harmônica, né, quem sai ganhando é o povo, sabe? Então é muito bacana ver esse interesse
essa oportunidade, né? E acho que quem ganha é Friburgo de uma forma geral, né? E para quem não gosta de carnaval, eu também não gosto de miséria, eu também não gosto de fome, eu não gosto de negacionismo, eu não gosto de um monte de coisa feia que a gente está sendo obrigado a viver em função dessa pandemia, né? E desse Brasil que se construiu na atualidade, mas o carnaval eu gosto, porque o carnaval para mim é sinônimo de alegria, e onde há alegria, gente feliz. E gente feliz não enche o saco de ninguém, né, Vinícius? Sem dúvida, Davi. Obrigado mais uma vez, viu, pela participação aqui no nosso Zoom Painel. E a gente volta na próxima semana, sempre trazendo um tema importante para Nova Friburgo. Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Tá ouvindo aí?